Essa aqui é a estrutura reprodutiva da maioria dos capins. Nesse caso, esse é o pendão do Quênia. Isso mesmo, pendão é o nome da semente ou do cacho aonde fica a semente dos capins. Então nós temos pendão de braquiária, nós temos pendão de Quênia, nós temos pendão de Mombaça, nós temos vários tipos de plantas, capins que dão pendãos, ou em outras regiões é chamado de cacho. Eu não sei como é que é chamado aí na sua região. Se for chamado de uma palavra diferente, você digita aqui no comentário e deixa aí para que seus amigos possam ver que dependendo da região tem um nome, dependendo da região tem outro. Muito bem, aqui em Minas Gerais nós chamamos isso aqui de pendão. Esse capim que está atrás de mim aqui é o BRS Pânico Quênia. É um capim pânico, da família dos pânicos. Para quem não sabe o que são pânicos, são capins que soltam pendão em forma de panícula. São eles Mombaça, Zuri, Quênia, Maasai, Tamani, Aruana, Capim Colonião, Miyagi, MG12 Paredão e outros mais que me falhou a memória agora nesse momento. Nós temos uma grande quantidade de pânicos espalhados no Brasil afora. Mas o vídeo de hoje é para falar sobre a fisiologia de reprodução das plantas. Então você que quer aprender mais sobre agronomia, você que quer aprender mais sobre capim, você que é um pecuarista ou você que quer ser um pecuarista de sucesso, esse vídeo aqui é para você. Que afinal de contas, antes de você ser um bom pecuarista, você tem que ser um bom agricultor. Porque o boi é simplesmente a transformação do seu pasto em carne. Isto é, antes de você tentar produzir o boi, você tem que aprender primeiro a produzir a comida do boi, que nesse caso aqui é o capim. Antes de você tentar produzir leite, você tem que aprender primeiro a produzir o capim, que é a comida da vaca de leite. Tá bom, nesse caso, pessoal, nós temos o capim florescendo nessa época do ano. E o que se implica na produção de boi e o que se implica na produção de capim, de leite? Por exemplo, esse capim, uma vez pendoando, ele vai perder os seus nutrientes para o pendão. Então já é sabido através de outros vídeos que eu fiz aqui no meu canal, não custa nada repetir que quando o capim solta a inflorescência, quando ele solta a semente, ele vai canalizar todas as suas energias para a produção de sementes. Por que isso acontece? Porque todo ser vivo que há na face da terra, que tem vida, isto é, que tem uma aura, uma energia vital, como as plantas e os animais, a tendência da reprodução desses seres vivos é que eles possam canalizar suas forças para proteger a cria. Da mesma forma que uma vaca Nelore tenta proteger a sua filha de forma desesperada do ataque de um predador, ou do peão quando vai curar o umbigo daquele bezerro no pasto, o capim é a mesma coisa. Quando ele solta o pendão, ele fica bravo igual uma vaca Nelore e começa a mandar as energias, começa a mandar o seu leite para o pendão. Então, fazendo uma comparação, fazendo uma analogia, fazendo uma metáfora com a vaca de leite, a vaca de leite, quando ela pare, a tendência natural dela é mandar suas forças para a produção de leite a fim de alimentar o bezerro, custe o que custar. É por isso que vacas de leite e vacas de corte, quando estão paridas, entram em balanço energético negativo. O que é isso, professor? Isso significa que a vaca, ela fica tão preocupada em engordar aquela cria, engordar aquele bezerro, que ela vai mandar todas as suas reservas energéticas de proteína, energia, sais minerais e vitaminas para o leite, a fim de que o leite chegue no bezerro e o bezerro engorde. Nem que isso tenha que custar a própria vida da mãe. No caso aqui do capim, acontece a mesma coisa. O princípio vital que está na vaca é o mesmo princípio vital que está no capim. Se você quiser chamar isso de Deus,
de sol, de energia universal, não interessa. O que interessa é o princípio que está lá, o mesmo instinto que está no animal de forma aguçada, instinto animalizado, instinto que você consegue ver de forma concreta. Aqui você consegue ver o mesmo instinto, só que de uma forma menos animalizada, de uma forma menos concreta, de uma forma mais sutil, que só as pessoas que têm sabedoria e que têm olhos de ver vão enxergar. Por exemplo, o capim, quando ele solta o pendão, ele vai perder de suas folhas toda a proteína, toda a energia, todos os sais minerais e vitaminas que ele poderia reservar, ou seja, aquelas vitaminas, sais minerais, energias e proteínas que estariam sobrando para essa folha, ela vai mandar agora para quem? Ela vai mandar para a semente. Isso não quer dizer que na folha não vai ficar nenhuma proteína, nenhuma energia, nenhuma vitamina e nenhum sal mineral. Não, não é isso. Eu acabei de dizer que as formas de abundância, ou seja, aquilo que estaria sobrando na folha, agora não vai sobrar mais e irá tudo para a semente. É a planta mãe tentando preservar a cria. Em outras palavras, quando você solta o gado num pasto pendoado, num pasto sementeado, você não vai ter o mesmo ganho de peso do gado, porque o gado vai comer uma folha menos nutritiva. Do mesmo modo, quando você solta uma vaca de leite num pasto sementeado, num pasto pendoado, ela não vai ter a mesma produção leiteira, porque as folhas já não estão mais com os nutrientes disponíveis, eles foram para a semente. A não ser que você faça o balanceamento da dieta para compensar o que não tem na folha com os suplementos que nós temos hoje no mercado. No caso dos capins, os capins estão no grupo das plantas de dias curtos, ou seja, as plantas são divididas conforme a sua fisiologia de reprodução em dois grupos, aliás, em três grupos, em plantas de dias curtos, plantas de dia longo e plantas de dia que não têm definição. Então, dessa forma, essa divisão pode ser explicada da seguinte maneira: as plantas de dias curtos gostam de florescer quando os dias estão curtos em relação às noites. As plantas de dia longo gostam de florescer quando os dias estão longos em relação às noites. E aquelas que não faz diferença nenhuma ficam no terceiro grupo daquelas que tanto faz como tanto fez. No caso dos capins, por exemplo, os capins braquiária, os capins pânico, são capins de dias curtos. Uai, professor, quer dizer que se são capins de dias curtos, quer dizer que eles gostam de produzir em épocas que os dias estão curtos? É exatamente aí que eu quero evitar a confusão. Não é isso. Essa classificação é conforme o seu florescimento. Então, quando eu falo que os capins são plantas de dias curtos, quer dizer que eles gostam de florescer em dias curtos. E eles gostam de vegetar e crescer em dias longos. Quando é que nós temos aqui no nosso hemisfério dias longos e dias curtos? Na época de setembro, que é o início da primavera, até o finalzinho de fevereiro, nós temos dias longos. E do finalzinho de fevereiro até o início da primavera que vem, nós temos dias curtos. Então nós já estamos entrando no mês de abril, os dias estão ficando mais curtos do que as noites e o Quênia solta então seu pendão. E assim acontece também com Mombaça, assim acontece também com a braquiária, que são capins de dias curtos, conforme o seu florescimento. Em outras palavras, gostam de florescer em dias curtos. E existem plantas, por exemplo, que tanto faz como tanto fez. Por exemplo, o melhoramento genético do milho já criou variedades de milho que florescem o ano inteiro. A soja, por exemplo, é uma planta de dia curto, porém há melhoramento genético de soja que faz ela florescer o ano inteiro. E é por isso que você tem que plantar soja sempre na janela que vai de 15 de outubro a 15 de novembro, porque aí você vai dar muita luminosidade para a soja, e a soja, em vez de florescer muito pequenininha, ela vai crescer um pouco mais, dar mais ramos, engalhar mais, fazer mais botões florais e dessa forma conseguir colocar mais flor no mesmo pé de soja. Ao passo que se você plantar a soja
em dias curtos, ou seja, no inverno, essa soja vai florar ainda pequenininha, porque ela é uma planta de dia curto. Então o melhoramento genético de soja também já está fazendo sojas que conseguem vegetar mais em dias mais curtos. Já os capins, ainda não há esse melhoramento genético. A pesquisa dentro dos capins ainda é muito pouca em relação aos cereais, por exemplo. Então os capins, os que nós temos no mercado hoje, a maioria deles são capins de dias curtos. Em outras palavras, isso significa que os capins vão começar a florescer no mês de abril. E aí você tem que ficar de orelha em pé, abrir o seu olho, porque do meio de março para frente, isto é, quando começa a chegar perto do mês de abril, os capins vão abaixar o valor nutricional e você vai ter muito pendão aí nos seus piquetes, mostrando para você que daí para frente você tem que mexer na dieta dos seus animais. E quem trabalha com piquete rotacionado, professor, o que acontece nesse caso? Segundo as experiências aqui do sítio Capim Moiado, com piquete rotacionado, quem me acompanha já sabe que a gente trabalha com isso há muito tempo, quer dizer, trabalhava, então nós ficamos 3 anos trabalhando com piquete rotacionado, manejo intensivo de pastagens. O que nós observamos aqui no Capim Moiado é que, mesmo com o manejo intensivo das pastagens, vaca cortando o piquete o tempo inteiro, até meados do mês de junho, o capim mesmo assim sementeava. Então, o manejo de pastagem ajudou-nos na seguinte questão: quando o capim sementeia, você deixa o gado entrar nesse piquete, deixa ele cortar o que ele der conta, o que ele não der conta, você vai lá e passa a roçadeira. Aí dessa forma você engana a planta, corta o pendão da planta. Quando a planta volta, ela volta sem pendão, porque ela primeiro vai tentar completar o seu ciclo. Como o tempo já está mais frio e tem pouca luminosidade, ela vegeta menos. Ela vegetando menos, dá tempo do gado voltar lá e bocar essa planta de novo antes dela soltar o pendão. Mas o pendão foi liberado, o pendão foi emitido, mesmo com o manejo correto e mesmo com o manejo intensivo das pastagens, aqui no sítio Capim Moiado. Se em outra região acontece de forma diferente, digita aí nos comentários para que seus amigos e também eu possa ficar sabendo como ocorre aí na sua região. Ainda existe uma técnica de você tentar enganar a planta, você vir aqui e cortar só o pendão da planta, deixando a macega lá. Isso funciona? Isso funciona sim em partes. A proteína, energia, sais minerais e vitaminas que saiu da folha e foi parar na semente, não vai voltar para a folha porque você veio cá e cortou esse pendão. Esses nutrientes vão apodrecer junto com o pendão, virar matéria orgânica no solo. Mas você vai estimular a planta a soltar novos perfilhos quando você corta o pendão. Ela esquece que ela está grávida, ela esquece que ela está parida e ela começa então a vegetar, a soltar novas folhas. Então nesse ponto aí, o cortar o pendão funciona. Para cortar o pendão, você tem que subir a roçadeira ao máximo que você puder, respeitando sempre a altura do seu capim. No caso do Quênia, aqui deve ser roçada a 70 centímetros de altura. Então, como você não vai encontrar uma roçadeira de trator que faça esse trabalho, é melhor você colocar o gado, deixar o gado aproveitar esse pendão, esse talo, essa folha pouco nutritiva, e depois você vir com a roçadeira e roçar todo mundo. A roçadeira de trator sobe aí no máximo uns 40 centímetros, roça todo mundo a 40, deixa o pasto voltar na velocidade que ele der conta, faz uma adubação nitrogenada no finalzinho das águas, que é quando você tem o pasto pendoando, e você ainda vai ter até junho, julho, você ainda vai ter ali um pasto rebrotado para você colocar esses animais. A aula de hoje foi com relação à fisiologia de reprodução dos capins. Capins são plantas de dias curtos porque gostam de produzir em dias curtos. Isso implica em menor quantidade de nutrientes nas folhas, em menor ganho de peso animal, em menor produção de leite. Isso implica também em tomadas de decisão por você, pecuarista de corte e de leite, para fazer a suplementação do seu gado no momento em que as plantas soltam pendões. Espero que esse vídeo tenha servido para você, para alguma coisa. Se serviu, curte o vídeo. Se serviu mais um pouco mais, comenta. Se serviu mais um pouco mais,
compartilha com seus amigos, porque dessa forma você ajuda o nosso canal a crescer e ajuda a nossa pecuária a ficar cada vez mais forte. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.